verdade, a sociedade humana, ela gosta de usar estereótipos extremos para poder explicar o universo. O dia e a noite, o bem e o mal, o preto e o branco, como se a vida fosse simplista. Então, baseado nessa simplificação dicotômica do mundo, se criou também uma simplificação dicotômica do que viria depois da experiência física. Ou o céu, ou o inferno. Nós não conseguimos conceber um Deus que, em função de algumas décadas de equívoco de uma criatura, possa condená-lo a um inferno eterno. A palavra céu, que na verdade não é singular, é plural, céus, começa no livro do Gênesis, na primeira linha, que Moisés chama no original, no princípio criava Deus os céus e a terra. Significava o lugar de onde caía a água, porque a palavra céus em hebraico, shamaim, significa cheio d'água. Então você tem terra embaixo e águas, ou a região de onde cai a chuva, em cima. Esse foi o conceito puramente material trazido por Moisés no primeiro capítulo do livro do Gênesis. Na Idade Média, as pessoas que viviam na riqueza, na opulência dos castelos, elas queriam um céu que representasse a continuação dessa vida, em jardins, com servos, em que eles não trabalhassem. E os pobres, que viviam escravizados ou em condições subhumanas, vassalos, eles queriam pelo menos na morte ir para um lugar que parecia o castelo dos reis. Na verdade, voltando ainda um pouco à origem, vem do capítulo 3 do livro do Gênesis, quando se cria o Gan Eden. Que Gan, jardim, Éden, de delícias, que simboliza aquele local que Deus criou para colocar o homem e a mulher. Só que esse Gan Éden depois ganhou o nome de paraíso terrestre. E paraíso terrestre depois passou a se chamar paraíso celeste. Então essa concepção de um céu paradisíaco, ela tem um objetivo: fazer uma promessa de que por um esforço e um sacrifício você vai ter alguma coisa boa depois. Assim como tinha um paraíso terrestre na terra, deveria ter, como os profetas depois trouxeram a noção, o Olam Rabá, que em hebraico significa mundo vindouro ou mundo que vem. Uma continuação, segundo os rabinos, daqueles que foram bons aqui, continuariam no mundo espiritual. No livro do Gênesis, capítulo 18, aparece lá, narrando que Abraão estava na sua tenda no deserto, quando chegaram 3 anjos. Ele não conheceu que eram anjos. E por que ele não conheceu? Porque eram seres vestidos com a mesma roupagem daqueles que habitavam aquela região. Porque a palavra anjo em hebraico, malach, significa mensageiro. Então, qualquer mensageiro de Deus é um anjo. Quando a gente vai para o Velho Testamento, para o Novo Testamento, a palavra angelos, no grego, significa mensageiro. É aquele que traz uma mensagem de Deus. Como esses mensageiros se manifestavam de uma maneira muito superior àquilo que as pessoas estavam acostumadas a ver no cotidiano da sua vida, criou-se a ideia de que existiam seres privilegiados, seres que Deus criou desde o começo para servir dos seus mensageiros.
Então, na verdade, eram espíritos, mas não tinham característica de anjo, como foi criado depois pela Igreja na Idade Média. Na visão clássica, existiam seres que já foram criados bons e seres que foram já criados ruins. O que não tem sentido do ponto de vista propriamente teológico, porque um Deus que é onisciente e sabe tudo antes que aconteça, não permitiria que anjos invejosos que tentassem dar um golpe como Lúcifer estivessem no céu. Mas as pessoas precisam criar a ideia do bem e do mal na cabeça delas, sobretudo porque elas querem que o mal esteja lá fora, porque aí não é responsabilidade delas mudar a si mesmas no mal que elas possuem. Então, como esses espíritos eram vistos pelos médios daquela época, e ninguém sabia porque era que eles chegavam e desapareciam tão rapidamente, a partir daí colocou-se asa nos anjos, para simbolizar que eles voavam. E essa teologia ela foi se complicando, foi se tornando mais sofisticada. Então criou-se entre os anjos também níveis diferentes, os querubins, serafins, e isso se estruturou de uma maneira muito forte. Moisés não conheceu porque eles eram seres comuns, se vestiam como pastores, com aquelas túnicas do mesmo jeito, que eram, significando que eram espíritos evoluídos, enviados de Deus, mas não tinham características de asa, nem vestido de branco, imberbe, como acontece com o anjo que foi criado depois com a influência grega, porque o anjo é um símbolo dos deuses do Olimpo. Jovens, imberbe, de 17 anos, vestido de branco. Mas lá no deserto não tinha asa, eram seres dali, foram 3. Um veio para curar Abraão, que acabara de ser feita a sua circuncisão. Outro veio para tornar Sara fértil, que até então ela era estéril. E o outro veio para destruir Sodoma e Gomorra, como está narrado lá no livro do Gênesis. Em uma das sessões da Sociedade de Paris, em que se discutira a questão da perturbação que geralmente ocorre após a morte, um espírito, ao qual ninguém havia feito alusão e que não se pensava evocar, manifestou-se espontaneamente. Está classificado entre os espíritos endurecidos. Que falais da perturbação? Por que essas palavras vãs? Sois sonhadores e utopistas. Ignorais completamente as coisas das quais pretendeis vos ocupar. A vida é uma fúnebre comédia. Inábeis aqueles que se despedem dela antes que caia a cortina. A morte é um terror, um castigo, um desejo. Segundo a fraqueza ou a força daqueles que a temem, a desafiam ou suplicam por ela. Eu quero permanecer o que sou, vejo claro. Um crime é uma palavra. Um crime está por toda parte. Quando é executado por massas de homens, é glorificado. Particularmente, é uma desonra. Absurdo! Não quero ser lamentado, não peço nada, não preciso do auxílio de ninguém e saberei lutar contra essa odiosa luz. O que influenciou muito a nossa visão de inferno foi uma obra do Dante Alighieri chamada Divina Comédia. Ele cria a imagem de um inferno e essa maneira como ele narrou influenciou de maneira dramática a nossa concepção. Com os elementos, com as cores, com a imagem daquela sociedade, da Itália daquele momento, daquela concepção religiosa, e que não deixa de resgatar alguns elementos da mitologia grega,
da mitologia de outros povos e faz uma grande miscelânea e tentando de algum modo dar uma ideia de retribuição. O curioso é que no imaginário popular da civilização ocidental, as pessoas têm dificuldade de imaginar algo diferente do que está naquela obra. E parece que esses aspectos ficaram um pouco que no inconsciente. E quando você pergunta para alguém para que ele descreva essa palavra céu, por exemplo, ele sempre vai recorrer a essas imagens, mesmo sem ter visto qualquer gravura, mesmo sem ter lido a obra, aquilo se transmitiu culturalmente. Do ponto de vista histórico, nós temos visões muito interessantes, desde a ideia de um anjo caído, daquele Lúcifer que chegou até próximo de Deus e se sentiu com inveja do Criador, o que é um problema, porque se ele é tão evoluído, como é que evoluiu com um sentimento tão mesquinho, tão humano de inveja, mas é uma visão que existe. E quando nós pensamos do ponto de vista da Bíblia, nós temos ali uma série de figuras, que nas traduções que nós temos para o português, às vezes são traduzidos com esse termo, diabo, mas que representa no grego, nos manuscritos antigos, daimoni, que é um espírito, algo que está além da matéria. Quando, vamos dizer assim, o mensageiro ou espírito era inferior, chamava-se daimon. Doença era um daimon que a pessoa tinha. O lunático, que chamava lunático, era o psicótico que tinha crise no período da lua, com a influência da lua, lunático. E qualquer doença naquela época era chamada de daimon. Só que Sócrates anuncia, eu só faço o que meu daimon me manda. Porque daimon na expressão grega significa bom gênio. A igreja foi que convencionou chamar daimon aquilo que seria ruim e ângelo ou anjo aquilo que seria bom. Tudo vem da Bíblia, da primeira revelação. O judaísmo recebeu assim uma influência muito grande do zoroastrismo persa. Por que recebeu essa influência? Se você for na história, você vai ver que no cativeiro da Babilônia, os hebreus perderam o primeiro templo, os hebreus foram exportados para a Babilônia, sofreram bastante. Vem um homem chamado Ciro, rei dos persas, liberta esse povo, devolve para Jerusalém, reconstrói o segundo templo, devolve seus tesouros roubados. Eles foram tão gratos a Ciro que disseram que ele era o Messias. Só que Ciro era persa. E a religião dos persas é o zoroastrismo. E o zoroastrismo é uma religião dualista. Então tem o Deus do bem e o Deus do mal. Então trouxe o céu em cima, o inferno com uma noção inferior. E quem dirigia esse inferno? A figura de Arimã, no persa, que entrou no judaísmo como Satã, que aparece pela primeira vez no livro de Jó. Um acusador, um opositor, um promotor celestial. A palavra que está por trás de muitas palavras traduzidas como demônio na Bíblia é o adversário, aquele que confronta. E nós temos uma mitologia muito rica mesmo dentro do Velho Testamento. Se a gente pegar, por exemplo, o livro de Jó, é muito interessante, porque o livro de Jó começa assim, está naquele cenário paradisíaco, Deus, e Deus convida muitos anjos para aquele momento. E entre eles entra o adversário. E é interessante porque Deus vira para o diabo e diz assim, você tem andado por onde? Ele diz, tenho andado por aí. Você tem andado pela terra como se Deus não soubesse. Aí eles têm. Você viu meu filho Jó? Eu falei, vi. Ele é alguém que me segue, que me respeita, que mantém fidelidade. E aí o diabo diz assim para ele, mas também com tudo que o Senhor dá, qual seria a forma de fazer, de se comportar se não fosse essa? E aí Deus faz um teste com o diabo. Olha, você pode fazer o que você quiser, você só não pode matá-lo. E nós vamos testar a fé dele. Porque a forma como ele aparece no livro de Jó, que é um livro
descrito depois do cativeiro da Babilônia. É tanto que até o livro de Jó não aparece a palavra Satanás na Bíblia. Aparece a serpente, porque na verdade, pela lógica, na tentação de Adão e Eva, devia aparecer Satanás. Mas não existe Satã, não era conhecido. Mas Satã é uma figura folclórica persa, criada para assumir o erro do homem. E aí junta-se aquele material ali, aquela visão material que foi descrito por Isaías, profetizando a queda de Nabucodonosor, desse povo que eram os assírios, que ele era considerado, no latim, Lúcifer, no hebraico, Ben Shahar, filho da manhã. Essa profecia de Isaías referia-se, não era um anjo caído, mas a queda do grande imperador Nabucodonosor, o rei dos assírios. Isaías fala em capítulo 14, da queda desse astro, que ele era considerado um deus, um astro. E aí todo mundo criou aquela ideia de que era um anjo que se rebelou contra Deus e caiu, interpretando a igreja de uma forma material. Mas uma figura que represente o mal, quem dera se fosse tão simples assim. Se fosse tão simples assim, o problema do mal seria facílimo de resolver. Porque bastaria você isolar essa criatura, que é o líder da maldade. Não é bem assim. O grande problema da maldade é que ela está um pouquinho dentro de cada um de nós. E aí ela exige um trabalho de purificação global, mundial. Porque o mal é alimentado por todos nós. Por todos nós, todos, indistintamente. Todos nós temos uma parcelinha de mal e alimentamos parcialmente o mal. Então a figura do Satanás, do demônio, do diabo, eterno, isso não satisfaz mais a mente do homem do século XXI. Isso não é capaz mais de satisfazer a nossa mente inquieta, a nossa mente científica de hoje. É incompatível, né? Essa comunicação foi dada espontaneamente em uma reunião espírita em Havre, a 12 de fevereiro de 1863. A mensagem é a de um espírito suicida. O vácuo, o espaço, despenho-me, caio, morro, acudam-me. Deus, eu tive uma existência tão miserável, pobre diabo, sofri fome muitas vezes na velhice. Foi por isso que me habituei a beber, a ter vergonha e desgosto de tudo. Quis morrer e atirei-me. Oh, meu Deus, que momento! Orai, para que eu não veja incessantemente este vácuo debaixo de mim. Vou despedaçar-me de encontro a estas pedras. Não! Não! Eu vos suplico, a vós que conheceis as misérias dos que não mais pertencem a este mundo. Não me conheceis, mas eu sofro tanto. Para que mais provas? Sofro, não será isso bastante? Se eu tiver a fome, em vez deste sofrimento mais terrível e aliás imperceptível para vós, não vacilaríeis em aliviar-me com uma migalha de pão, pois eu vos peço que oreis por mim. Não posso permanecer por mais tempo neste estado. Orai por mim. Muito bem, mas muita gente diz assim, mas vocês consultam os mortos. O que Moisés proíbe ali, que aliás ele começa dizendo assim, se você for analisar, ele começa, quando entrares na terra que o Senhor Deus te prometeu, não aprenda a fazer a abominação daquela gente, ou daquelas pessoas, ou daqueles estrangeiros. Moisés estava falando para o povo hebreu, na planície do Sinai, há 3.600 anos atrás. Você só proíbe o que é possível. Então, vou dar um exemplo. Seria muito curioso se o nosso Congresso Nacional promulgasse uma lei
proibindo as pessoas de voarem com os 2 braços. Seria estranho, porque isso é impossível. Então o direito não se ocupa com o impossível. Ele só proíbe condutas que são possíveis. Portanto, se Moisés proibiu evocar e consultar os mortos, é porque é possível. É possível consultar os mortos, é possível evocar os mortos. Então, se Moisés proíbe a evocação e a consulta aos mortos, é porque aquilo era um hábito de toda a comunidade do povo hebreu. Aquilo havia se espalhado e a comunidade inteira estava evocando e consultando mortos. Olha que interessante. E aquilo estava se tornando nocivo naquela sociedade, porque eram crianças brincando com fogo. Eram mentalidades muito infantis, espiritualmente falando, fazendo consultas de eu vendo a ovelha, não vendo a ovelha, eu compro isso, não compro, eu caso com fulano, não caso. Esse tipo de contato com o mundo espiritual é um contato totalmente desaconselhável. Não se faz isso. Ele estava dando um conselho para o povo que vinha do Egito, um povo politeísta, idólatra, adepto do paganismo, politeísta, então eles não tinham a noção e eles não poderiam assimilar. Moisés estava implantando o monoteísmo. Então aquilo é foi uma recomendação para aquela época. Hoje não serve mais nem para judeu, porque aquilo eles estavam vindo do Egito e estavam indo para Israel. Já entraram em Canaã, em Israel, já saíram, já tem judeu pelo mundo todo, porque o verbo de cachê, quando? Cachê atabá, quando você entrar na terra que o seu Deus te deu. Então aqui foi uma recomendação para aquela época. O contato com o mundo espiritual ele é muito sério e ele só deve ser feito com um propósito seríssimo. Você coloca uma faca de chefe na mão de uma criança de 2 anos? Não coloca. Mas nas mãos de um profissional que fez um curso e que sabe manejar, é a ferramenta de trabalho dele. Mas você não pode exigir isso numa criança. Agora, dizer que Moisés estava falando para o Espiritismo é um contrassenso. Seria o maior sinal, a maior prova de premonição e profetismo da história da humanidade. Moisés iria proibir algo que ia surgir quase 3.600 anos depois. Então Moisés jamais proibiu a doutrina espírita. Que se ele houvesse acontecido isso, não nos esqueçamos que ele mesmo veio dentre aqueles que pareciam estar mortos, junto com Elias, conversar com Jesus no Monte Tabor. Se ele tivesse, ele não proibiu, mas se ele tivesse proibido, ali ele havia revogado. Nós podemos falar de uma evolução do pensamento religioso. A própria visão de Deus é um conceito que evoluiu ao longo do tempo. Antes do monoteísmo trazido pelo povo hebreu, a concepção de divindade se multiplicava em milhares de deuses que representavam os fenômenos da natureza. É com o povo hebreu que nós temos a visão de um Deus único, de um Deus que é imaterial e de um Deus que interfere nas nossas vidas. Quando Jesus traz esse conceito da divindade, Jesus o chama de Pai e estabelece uma relação diferente entre a humanidade. Porque a aliança aí que se renova dentro da proposta teológica que muitas correntes adotam é uma aliança que reconhece Deus como Pai de todos nós. Então já é uma visão diferente daqueles deuses e mesmo daquele Deus do Velho Testamento que às vezes é vingativo, que pune, que castiga. Jesus fala de um Deus diferente. O espírito que ditou as comunicações seguintes pertenceu a uma senhora cujo caráter e conduta justificam plenamente os tormentos que lhe sobrevieram. É um espírito sofredor. Eu sofro. Em torno de mim, apenas sombras silenciosas e indiferentes. Eu sofro. Debato-me vivo de rojo, como um estropiado que rasteja ao longo do caminho. A minha desgraça aumenta dia a dia.
proporcionalmente ao conhecimento da eternidade. Oh, miséria! Malditas sejam as horas de egoísmo e inércia, nas quais, esquecida de toda a caridade, de todo o afeto, eu só pensava no meu bem-estar. Malditos interesses humanos, preocupações materiais que me cegaram e perderam. Agora o remorso do tempo perdido. Ora por minha alma dissecada e tão miserável. Eu urro de dor. Errante, sem repouso, sem asilo, sem esperança, sentindo o aguilhão eterno do castigo a enterrar-se-me na alma revoltada. Quando ouço os vossos lamentos, rio-me, assim como quando vos vejo abatido. As vossas efêmeras misérias, as lágrimas, tormentos que o sono susta, que são, durmo eu aqui. Porque quando Kardec elabora essa obra, ele parte de um ponto de vista primeiro filosófico. A primeira parte da obra é analisar a evolução do pensamento religioso a partir de uma ótica filosófica, que vai tentando equacionar a nossa concepção de um Deus que é justo, mas que também é misericordioso, de um Deus que é bom, com o destino das almas. Então é um raciocínio do ponto de vista filosófico. Agora, a segunda parte da obra é talvez a mais interessante, porque a gente poderia se pensar assim, como é que eu abordo do ponto de vista científico essas questões? E Kardec nesse ponto é inovador, porque ele não faz um raciocínio daqui para lá. A segunda parte do livro Céu e Inferno é o depoimento de espíritos que chegaram no plano espiritual. Que Kardec veio trazer na prática, com esse testemunho de cada um daqueles espíritos desencarnados, cada um numa condição específica, cada um com a dor pessoal, que ali muitos de nós encontramos similitude com cada situação daquela. Kardec observa, ele traz o depoimento de aqueles espíritos, homens, mulheres já desencarnados, e a narrativa deles em relação a essa experiência do retorno à pátria espiritual. Ele foi a campo, ouviu vários médiuns e começou a conversar, dialogar com o espírito. Ei, você está aí, como é que você chegou? Como é que foi sua morte? E usou exatamente a lei de causa e efeito e o princípio das comunicações de acordo com o nível de cada espírito. Cada um tem uma história. E aí começou um trabalho de entrevista tão estruturada que ele separou os entrevistados por categoria. Então ele viu que uma turma tinha chegado muito mal. E aí ele coloca aqueles que chegaram muito mal do lado de lá. Aqueles que chegaram muito bem, os medianos, os que se suicidaram. E ele divide por categoria. E ele diz qual é o propósito. Só fez isso com um propósito: instruir quem está aqui. Kardec traz agora um novo conceito. Céu não seria uma região geográfica, porque os céus, como a gente já falou, estando em cima e a terra embaixo, vem a ciência e mostra que a terra gira. Então o que seria céu de manhã podia ser embaixo à noite, o que está em cima de manhã podia estar embaixo à noite. Porque o homem, pela sua inferioridade material, ele foi criando também respostas materiais para aquilo que ele desconhecia. A doutrina espírita nos mostra um cosmos, uma criação que é ordem, que é organizada e em que todas as peças se entrelaçam. Então não há espaço para uma ociosidade beatífica. Todo esse folclore, essa questão de Satanás com um tridente, com fogo, tudo isso foi criação do homem, dos concílios, da igreja, para amedrontar as pessoas e não esclarecer. Acontece que quando nós nos libertamos da indumentária material, nós exalamos aquilo que nós trazemos dentro do coração. Nós externalizamos isso com uma força muito grande.
E é essa força que vai, pela lei de sintonia, nos encaminhar a locais onde nós vamos encontrar outras criaturas que vibram, que pensam, que sentem naquela mesma frequência. Então nós temos, na verdade, um processo que fica muito mais complexo. Regiões espirituais que vão desde ambientes semelhantes à Terra ou muito piores, até ambientes que nem mesmo a nossa imaginação é capaz de conceber. Tamanho o estado de adiantamento, tanto intelectual quanto emocional, dos espíritos que habitam nessas localidades. E essa talvez seja a grande contribuição do paradigma espírita nesse assunto céu e inferno, que é mostrar solidariedade entre as esferas. Então as regiões mais felizes e as menos felizes estão num plano de solidariedade, onde aqueles que já merecem habitar em regiões puras, de plena felicidade, na verdade estão 100% comprometidos com o resgate e com a regeneração daqueles que se encontram nas regiões de maior sofrimento. E ao contrário do que imaginam muitos, as regiões de maior sofrimento, as chamadas, entre aspas, regiões infernais, estão repletas de mães, estão repletas de pais amorosos, de esposas amorosas, que muitas vezes estão ali para resgatar os seus entes queridos. Estão ali aguardando que essas criaturas mudem de atitude mental para que elas possam atuar. Que de certo modo está no Velho Testamento, né? Naquele sonho de Jacó em que ele vê uma escada que vai da terra até as regiões celestiais e os anjos subindo e descendo por essa escada. Né? Então não tem anjo lá em nenhum campo, com asinha, comendo uva e ouvindo harpa. Né? Na verdade você tem anjos subindo e descendo essa grande escada da evolução. Então a doutrina resgata essa ideia que está lá no Velho Testamento. Né? Joseph Bré, falecido em 1840, evocado em Bordeaux por sua neta em 1862. É um espírito em condição mediana. Sofro as consequências da minha falta de fé, mas a bondade de Deus é grande. Ele leva em conta as circunstâncias. Sofro não como poderias interpretar, mas de desgosto por não haver empregado bem o meu tempo na terra. Eu falhei em muitas dessas circunstâncias e o confesso sem me ruborizar. Ao esquecer-me de Deus, fui levado a outros esquecimentos que, por não estarem sujeitos às leis dos homens, não são menos culpados perante a lei de Deus. Fala, querida filha, repete estas palavras para todos aqueles que têm a consciência pesada. Que eles compensem suas faltas com boas obras, e a misericórdia divina fixará sua atenção sobre tudo. Seus olhos paternais contarão as expiações, e sua mão poderosa apagará as faltas. Ezequiel 33, está lá escrito: Deus não se alegra com a perda do ímpio. Quer dizer, Deus não quer que nenhum de nós se perca. Jesus vem e diz assim: não se perderá nenhuma das ovelhas que o Pai me confiou. São relatos que não representam uma condenação e sofrimento eterno, porque um pai, que como diz Jesus, jamais abandonará uma única ovelha do seu rebanho, será perdida, não vai deixar que ninguém sofra eternamente. Ele conta a parábola das 100 ovelhas, que uma desgarrada faz com que o pastor largue 99 e vá buscar aquela que está desgarrada. Se nós seres humanos somos capazes de perceber que um aluno que foi reprovado tem a chance de voltar para o colégio e tentar novamente, imagina Deus, que é pura misericórdia e amor. Para a doutrina espírita, não existem penas eternas. Cumprindo a própria orientação do Cristo, nenhuma ovelha será perdida no rebanho do meu Pai.
Isso não significa que nós não sejamos responsáveis pelas nossas ações e que nós não iremos colher aquilo que nós plantamos. Há fatalmente uma colheita para todo ato que nós praticarmos. E Kardec trouxe isso dentro dessa lei de causa e efeito, que é regido pela reencarnação, que cada um, uma colheita para quem fez o bem e uma colheita para quem fez o mal. Essa lei de causa e efeito é o que reajusta o delito com a pena. Se o delito não é eterno, a pena também não é eterna. O umbral, como bem coloca Kardec em O Céu e o Inferno, é aquilo que é bem mais racional, que foi criado como purgatório. É um estado intermediário, tá certo? Que vem exatamente dizer que mesmo no sofrimento, na angústia, na tristeza, há uma oportunidade de recomeço. Nós poderíamos considerar a Terra um grande purgatório, um local onde a gente vem expiar ou saldar os nossos débitos, para depois livres, reconciliados, porque Jesus fala disso em Mateus 5, 25. Apressa-te em pagar, ele usa o verbo pagar, o que deves ao teu irmão enquanto estás a caminho com ele. Porque senão ele te entregará ao juiz, o juiz oficial de justiça, e serás colocado na prisão da carne. Daí não subirás, todo mundo coloca sairás, mas o verbo que ele usa é o verbo subir. Por quê? Porque quem deve ao semelhante está numa condição inferior. Se a gente não tiver esse cuidado, a gente está só mudando de nome. E na verdade não é isso. O umbral ele funciona como um filtro. O que ele está fazendo é sugar do íntimo da criatura estados mórbidos, estados psicológicos e emocionais mórbidos, até que aquela criatura sature daquele sentimento. Então, enquanto a criatura não se saturar da maldade, ele não vai conseguir ir para um outro ambiente. Mas quando ele se saturar, imediatamente ele já é conduzido para um outro ambiente. É um filtro mesmo, ele vai sugando aos pouquinhos as imperfeições das criaturas que lá estão temporariamente, porque é sempre temporariamente. Então nós não temos uma visão de céu e inferno que a gente possa dizer que ela é ahistórica, que ela não depende de tempo. Ela depende de cultura, ela depende de uma evolução do pensamento. Kardec, com muita propriedade, ele mostra que Deus não é injusto, que a justiça divina não coaduna com a ideia de que Deus tivesse criado seres privilegiados já totalmente evoluídos, outros seres simples e ignorantes, como está na questão 115 do Livro dos Espíritos, e muito mais outros seres fadados a serem ruins eternamente, como Satanás. Porque a gente pensaria assim, poxa, por que Deus escolheu uma pessoa para ter tanta dificuldade e privilegiou uma outra criatura? O que nós acreditamos é que existem espíritos ou anjos muito evoluídos? Sim, mas eles não foram concebidos dessa forma. Foi através do processo de evolução, da lei de reencarnação, do esforço próprio, do autoburilamento, do crescimento do ponto de vista intelectual, de conhecimento, mas também do ponto de vista do amor, do sentimento, que esses espíritos foram galgando os degraus da evolução até atingir ao ponto de realmente servirem de mensageiros de Deus para aqueles que ainda estão na retaguarda do processo evolutivo. O que nos dá uma visão muito consoladora, porque todos nós poderemos ser anjos um dia. A senhorita Emma Livre morreu na flor da idade, após cruéis sofrimentos em consequência de um acidente causado por fogo. Alguém se propusera solicitar a sua evocação na Sociedade Espírita de Paris, quando ela se apresentou espontaneamente a 31 de julho de 1863, pouco tempo depois de haver morrido. Nós a classificamos como um espírito feliz. Eis-me aqui ainda no cenário do mundo. Eu que me julgava sepultada para sempre no meu véu de inocência e juventude. A chama que me consumia o corpo débil também me despojou das suas cadeias, e assim morri vivendo já a verdadeira vida. Não experimentei a perturbação. Entrei serena e recolhida no dia radiante que envolve
Aqueles que, depois de muito terem sofrido, souberam esperar um pouco. Eu não tinha sido tocada pelo demônio do orgulho que estimula as almas desditosas, arrastadas pelos sucessos embriagadores e brilhantes da juventude. Bendigo, pois, o fogo, o sofrimento, a prova, que não passavam de expiação. Semelhante a esses brancos e leves fios do outono, flutuo na torrente luminosa, e não são mais as estrelas de diamante que me rebrilham na fronte, mas as áureas estrelas do bom Deus. O Espiritismo trazendo a chamada lei do progresso, nós vamos ter que avaliar a primeira revelação com Moisés, a segunda com Jesus e a terceira com a doutrina espírita. Então, assim como a história mostra que da primeira revelação para a segunda houve uma evolução, na primeira o Deus era temor, na segunda Jesus traz o Deus amor. Então Kardec traz a terceira revelação, um Deus amor com racionalidade. A palavra revelação, ela deriva de levantar o véu. É como se a gente tivesse um móvel coberto por um pano e a gente fosse levantando aos poucos para saber o que tem ali debaixo. Então essas ideias vão se complementando. As três revelações dialogam. E quando nós não temos essa visão, nós corremos o risco de achar exatamente que o Espiritismo traz coisas novas, quando na verdade ele repete aquilo que Jesus fez. Não vim destruir a lei, mas vim cumpri-la. O Espiritismo também não veio apagar a primeira revelação nem a segunda, mas se juntar a essas duas revelações para que agora, no século da razão, nós pudéssemos compreender a nossa vida futura, as leis divinas escritas para a nossa felicidade e podermos agir de uma maneira mais fraterna no mundo onde estamos. O céu e o inferno é uma condição íntima. Nós podemos hoje desenvolver uma condição psicológica de sofrimento ou de escolhas tão infelizes que vamos nos colocar na condição infernal da própria vida. Não existe um lugar de condenação ou de gozo eterno. Existe um Pai que muito ama e que nos possibilita, através de repetições da existência de novas experiências, que a gente consiga aprender com os próprios erros e, através de um processo de aperfeiçoamento lento e gradual, mas consistente e disciplinado, a gente vai saindo de um mundo mais infantil, de escolhas mais infantis e equivocadas, para escolhas mais maduras, em que a gente se responsabilize sobre a própria vida e nunca culpe o outro, o pai, a mãe, o governo, as estruturas, por um inferno que nós escolhemos ou não construir dentro de nós. Então o inferno não é um local para o qual as pessoas vão, mas é um local para o qual elas se sintonizam em determinado momento. Na visão espírita, o inferno é um grande espelho. É um grande espelho que retrata aquilo que já está dentro da criatura. E ela só fica lá enquanto alimentar aquele estado íntimo. Porque a partir do momento que ela se dispuser a mudar o cenário íntimo, ela é transferida para outros cenários exteriores. A fonte está no coração. E o que às vezes acontece é a pessoa ter dificuldade de se enxergar. É a dificuldade da autoconfrontação. Ela se enxergar com a lente cor-de-rosa ou ela fingir que não está vendo a própria sombra interior. Então, para que a gente não precise de uma circunstância externa que mostre a nossa real situação interior, é bom começar um processo de autoconhecimento. Começar a se conhecer e começar a mudar o rumo da existência. Entrar num trabalho da reforma interior, para que a gente não seja surpreendido com nós mesmos. Para onde a gente vai depois da morte é simplesmente um reflexo do que eu já vivo por dentro. Então ninguém vai para o inferno. Na verdade, a pessoa passa a ver o inferno em que ela já vive. Como ninguém vai para o céu. A pessoa passa a enxergar o céu que ela já traz no coração. Sanson, antigo membro da Sociedade Espírita de Paris, faleceu a 21 de abril de 1862, depois de um ano de cruéis sofrimentos. Nós o classificamos na categoria dos espíritos felizes.
no momento em que pude voltar a mim e ver o que tinha diante dos olhos, estava como ofuscado e não compreendia bem, porque a lucidez não volta instantaneamente. Vi-me rodeado de numerosos e fiéis amigos. O que vi não tem nome na linguagem humana. Sabei que a felicidade, tal como a entendeis entre vós, é uma ficção. Viveis sabiamente, santamente, no espírito de caridade e de amor, e estareis preparados para impressões que os vossos maiores poetas não saberiam descrever. Eu vos repito, coragem e boa vontade. Atribuí valor apenas mediano aos bens da terra, e sereis recompensados. Não se pode desfrutar muito sem tirar o bem-estar dos outros e sem fazer, moralmente, um mal imenso. Que a terra me seja leve. O céu é um estado de espírito. Você leva o seu céu ou seu inferno para onde você for. Tem até uma definição de céu e inferno que um rabino dá, que é um anjo queria conhecer como era o céu e como era o inferno, e foi conhecer. E entraram num local onde as pessoas estavam com a mesa farta para se alimentar, só que eles tinham os braços invertidos. Ninguém alcançava. As colheres no inferno eram muito grandes e ninguém conseguia se alimentar. E eles estavam sofrendo fome porque eles tinham os braços muito compridos e curvos que ele não alcançava a colher para se alimentar. Quando vinha, não chegava na boca. Eles tinham que se alimentar com aquilo ali. E isso era um quadro que simbolizava o inferno. E o anjo disse, agora vamos conhecer o céu. Quando chegou lá, eram pessoas na mesma situação. Os braços curvos, colheres muito longas, e eles não alcançavam para colocar na boca. Mas um colocava o alimento na boca do outro.